Você já sentiu que sua vida parece um filme que passa em repetição? Que por mais que o tempo avance, você acaba sempre nos mesmos lugares, cometendo os mesmos erros, vivendo os mesmos conflitos? É como estar em uma arena, lutando contra inimigos que nunca morrem. Você cai, se levanta, volta a lutar, mas quando olha ao redor, percebe que está diante do mesmo adversário de sempre. E a pergunta ecoa: será que algum dia eu vou quebrar esse ciclo? Se você já se fez essa pergunta, esta carta é para você. Porque, meu amigo, minha amiga, os estoicos sabiam muito bem o que era estar preso em repetições. Eles não viam isso como maldição, mas como oportunidade. Cada repetição é um convite para se tornar mais forte, mais consciente e mais sábio. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesta carta. Como quebrar os ciclos que te aprisionam, ou, quando não for possível quebrá-los, como transformar esses ciclos em fonte de poder e dignidade. Epicteto costumava dizer: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. Pense nisso aplicado aos ciclos da sua vida. Talvez você viva os mesmos conflitos familiares, os mesmos embates no trabalho, as mesmas brigas com as mesmas pessoas. Ou talvez o ciclo esteja dentro de você, repetir padrões de procrastinação, de autocrítica, de culpa. A mente estoica não se concentra em maldizer os ciclos, mas em mudar a forma de enfrentá-los. Não é sobre escapar, é sobre transcender. O gladiador na arena não pode escolher qual inimigo vai enfrentar, mas pode escolher a forma como vai empunhar a espada. Assim é com você. Talvez não consiga mudar de imediato as situações repetidas, mas pode mudar sua postura diante delas. Exemplo prático: o ciclo da raiva. Imagine alguém que sempre explode diante da mesma provocação. Um colega de trabalho faz piadas de mau gosto. Um familiar cutuca com palavras venenosas e, inevitavelmente, a raiva vem. O ciclo se repete, sempre igual. Mas os estoicos nos ensinam que a cada repetição existe uma chance. Você pode transformar esse ciclo em campo de treinamento. Cada vez que a raiva vier, ao invés de reagir como sempre, você pode parar, respirar e observar. É aí que entra o exercício estoico. Observação sem julgamento. Quando você se afasta por alguns segundos e observa a emoção, você já está quebrando o ciclo. A emoção pode vir, mas ela não precisa ser dona de você. Os ciclos não são inimigos, são mestres. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a dificuldade é o material que molda a virtude. Isso significa que o ciclo que tanto te irrita pode ser, na verdade, o que te forma. Se você enfrenta a mesma dificuldade repetidas vezes, talvez o universo esteja te dando a chance de treinar uma virtude específica. Paciência, resiliência, clareza, coragem, assim como o gladiador treinava diariamente com a espada de madeira antes de enfrentar o combate real, você também está sendo treinado. Cada ciclo que se repete é um campo de treino para a sua alma. Antes de seguir, deixa eu te pedir algo muito importante. Se essa carta já está fazendo sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você me ajuda a continuar trazendo essas mensagens estoicas, e mais pessoas que estão presas em seus ciclos também poderão encontrar este vídeo. O seu gesto mantém essa série viva. Agora, vamos voltar à carta. Por que você sente que não sai do lugar? Muitas vezes, o problema não é o ciclo em si, mas a forma como você o encara. Você acredita que repetir algo significa fracasso, mas para os estoicos, repetição significa treino. Sêneca escreveu em uma de suas cartas: a vida inteira é um treino de resistência. O homem sábio não deseja que as dificuldades cessem, mas que ele se torne mais forte do que elas. Quando você sente que não sai do lugar, na verdade, pode estar ficando mais firme, mais consciente, mais preparado. O problema é que você ainda não se deu conta de que cada repetição está te forjando. Conta-se que Enomal,
um gladiador estoico, treinava diariamente com os mesmos movimentos de defesa. Seus colegas zombavam dele, diziam que era perda de tempo repetir as mesmas técnicas, o mesmo giro da espada, o mesmo bloqueio. Mas quando chegou o dia da arena, Enomau estava tão habituado a esses movimentos que reagiu sem pensar. Enquanto outros gladiadores hesitavam ou se cansavam, ele se mantinha firme. E foi justamente essa repetição, vista por muitos como um ciclo tedioso, que o salvou. O mesmo acontece com você. O que parece um peso repetitivo pode ser exatamente o que vai te preparar para os grandes combates da sua vida. Quando falamos em estar preso em ciclos, precisamos diferenciar dois tipos. 1. Ciclos externos, situações que parecem se repetir fora de você. Discussões familiares, padrões no trabalho, circunstâncias que parecem sempre retornar. Segundo, ciclos internos, padrões emocionais e mentais que voltam sempre. Raiva, culpa, procrastinação, autossabotagem. Ambos são desafiadores, mas a chave estoica é perceber onde está o controle. Ciclos externos, você pode influenciar, mas nem sempre quebrar. Ciclos internos, você pode dominar, mas isso exige treino mental, disciplina e consciência. Exemplo prático, ciclo externo. Imagine que você sempre entra em conflito com um familiar. O cenário é quase previsível. Uma palavra dele te irrita, você responde, ele rebate e, de repente, a reunião de família se transforma em campo de batalha. Você já viu esse filme dezenas de vezes. O estoico, diante disso, não finge que o conflito não existe. Ele reconhece o ciclo, mas entende que não precisa ser arrastado por ele. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Em vez de responder ao ataque como sempre, você pode usar o silêncio, pode mudar o tom de voz, ou pode simplesmente decidir não participar daquela dança repetitiva. Assim, o ciclo não desaparece, mas perde o poder de te destruir. Exemplo prático: ciclo interno. Agora pense nos padrões internos. Quantas vezes você prometeu que não iria se culpar mais, que não iria procrastinar, que não iria reagir com explosão, e ainda assim caiu no mesmo comportamento? O ciclo interno é ainda mais traiçoeiro, porque ele te convence de que você nunca mudará. Mas é aqui que o estoicismo se mostra a medicina da alma. Epicteto ensinava que, diante de um impulso, deveríamos sempre pausar e perguntar: isso está sob o meu controle? Se está, então haja com firmeza. Se não está, aceite com serenidade. Esse pequeno filtro, repetido vezes suficientes, começa a enfraquecer o ciclo. E cada vez que você resiste, por menor que seja, está forjando uma nova força. Um dos métodos mais poderosos para lidar com ciclos internos é o exercício da pausa. Funciona assim: quando o impulso surge, raiva, procrastinação, crítica, você não age imediatamente. Em vez disso, você cria um intervalo. Pode ser apenas uma respiração profunda, pode ser contar até 5. Nesse espaço, você decide se vai seguir o ciclo ou não. Esse intervalo é o lugar onde a liberdade nasce, porque a escravidão dos ciclos está justamente na reação automática. A liberdade estoica está na pausa consciente. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, tinha um filho problemático, Cômodo. Enquanto ele vivia para a filosofia, Cômodo buscava prazeres fáceis e atitudes impensadas. Era um ciclo sem fim de decepções e frustrações. Qualquer outro pai, ainda mais sendo imperador, teria reagido com dureza, talvez violência. Mas Marco Aurélio registrou em suas meditações que, diante da repetição, a única coisa que ele poderia controlar era sua própria mente. Ele não quebrou o ciclo de Cômodo, mas quebrou o ciclo interno de reagir com amargura. Ele escolheu manter a serenidade. E isso mostra que, mesmo quando não conseguimos mudar o que está fora, podemos nos libertar dentro.
Você já percebeu que certas discussões se alimentam justamente da sua resposta? O ciclo só se perpetua porque você entra nele. Mas se você decide não reagir, o ciclo perde a força. O silêncio, nesse sentido, é uma espada invisível. Não é covardia, é estratégia. Porque, no fundo, muitas provocações só existem para ver se você morde a isca. Quando você escolhe o silêncio, quebra o padrão. E ao quebrar o padrão, você recupera o poder. Aqui está um exercício simples e poderoso para aplicar ainda hoje. O Diário dos Ciclos. 1. Durante uma semana, anote cada vez que perceber estar preso em um ciclo, interno ou externo. 2. Identifique qual foi o gatilho, como você reagiu e qual poderia ter sido a reação estoica. 3. Ao final da semana, releia e veja os padrões. Esse simples ato de observar já começa a enfraquecer o ciclo, porque aquilo que é visto não te domina mais da mesma forma. A grande ilusão do ciclo: acreditar que não há saída. O maior veneno dos ciclos não é a repetição em si. É a crença de que você nunca mudará. É a sensação de estar preso em um labirinto sem saída. Mas lembre-se, o estoicismo não promete um caminho fácil. Ele promete que você terá força para caminhar, mesmo quando o caminho parece não existir. E cada vez que você resiste ao ciclo, mesmo que fracasse logo depois, está treinando. Está fortalecendo os músculos invisíveis da alma. A diferença entre prisão e treinamento. Quando pensamos em um ciclo que se repete, é natural sentir que estamos em uma prisão. Acordamos, vivemos o mesmo problema, sentimos o mesmo peso, reagimos da mesma forma. É como se a vida estivesse zombando de nós, girando numa roda sem fim. Mas o estoico aprende a olhar de outra forma. Aquilo que parece prisão pode ser treinamento. Imagine um gladiador. Ele não entra na arena para lutar uma única vez. Ele é colocado repetidamente contra adversários, às vezes mais fortes, às vezes mais fracos, até que seu corpo e sua mente aprendam a reagir com disciplina. O ciclo da vida funciona da mesma forma. O problema que se repete não é apenas um castigo, é um campo de treino. O ciclo como campo de treino. Cada discussão que volta é uma chance de treinar a paciência. Cada crítica que se repete é uma oportunidade de praticar o desapego da opinião alheia. Cada recaída em um hábito ruim é uma nova ocasião para levantar mais rápido e mais consciente. Epicteto dizia: dificuldades mostram o que os homens são. Quando surge uma dificuldade, lembre-se, Deus te deu esse obstáculo como um treinador dá um desafio ao atleta. Se você começa a enxergar os ciclos como exercícios, em vez de prisões, sua relação com eles muda. Você deixa de ser vítima e começa a ser aprendiz. Suportar não é o mesmo que se resignar. Aqui é preciso fazer uma distinção essencial. O estoico suporta o ciclo, mas não se resigna a ele. Resignar-se é desistir, é aceitar de cabeça baixa, é acreditar que nada pode mudar. Suportar é enfrentar com dignidade, sabendo que talvez não consiga mudar o mundo, mas sempre pode mudar a si mesmo. Um rio que bate contra a pedra não a quebra de imediato, mas, com paciência, a transforma ao longo do tempo. Assim também é sua resistência estoica. Não confunda aceitar com se entregar. Aceitar é entender o que está fora do seu controle. Resistir é continuar treinando aquilo que está dentro. Exemplo prático: a rotina do trabalho. Pense em alguém que trabalha há anos em um ambiente tóxico. Chefes que não reconhecem, colegas que repetem fofocas, reuniões que parecem teatro inútil. Esse é um ciclo externo. O estoico não precisa fingir que gosta disso, mas ele pode decidir como vai se comportar dentro dele. Pode treinar o silêncio diante da fofoca. Pode treinar a disciplina em fazer seu trabalho com excelência, mesmo sem reconhecimento.
Pode treinar a paciência em suportar o que não depende dele, enquanto busca alternativas no longo prazo. Assim, o ciclo deixa de ser prisão e se torna ginásio. O perigo de repetir o erro sem aprender. Mas há uma armadilha perigosa. Muitos vivem ciclos sem nunca aprender nada com eles. É como se estivessem em uma escola, mas nunca abrissem o caderno. Marco Aurélio dizia em suas meditações: o homem não é ferido pelo que lhe acontece, mas pelo fato de não aprender com o que acontece. Se você repete o mesmo erro, ano após ano, sem refletir, o ciclo vira escravidão. Se você reflete e busca crescer a cada repetição, o ciclo vira disciplina. Exercício estoico, transformar ciclos em perguntas. Aqui está uma prática simples. Toda vez que você perceber um ciclo, faça 3 perguntas. 1. O que esse ciclo está tentando me ensinar? 2. Qual parte disso está sob meu controle? 3. Qual reação diferente eu posso tentar da próxima vez? Esse pequeno questionamento muda a relação com o ciclo. Ele deixa de ser um peso cego e se torna um mestre oculto. O silêncio como vitória. Na parte anterior, falamos sobre o silêncio, mas aqui é importante expandir essa ideia. O silêncio não é apenas não responder, é também calar dentro de si mesmo. Você pode não discutir com alguém, mas dentro da mente continuar alimentando diálogos de raiva, justificativas, acusações. Esse também é um ciclo. O silêncio estoico é mais profundo. É aprender a cortar o diálogo interno que só alimenta a raiva. É recusar a repetir mentalmente aquilo que já não pode ser mudado. Epicteto nos alerta: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Quando você silencia a opinião que repete, você quebra o ciclo mais perigoso de todos, o que acontece dentro de sua mente. Conta-se que um general romano tinha diante de si um prisioneiro rebelde que sempre o insultava. Todos os dias, o prisioneiro repetia as mesmas palavras de ódio. E todos os dias, o general permanecia em silêncio. Um soldado lhe perguntou: por que o senhor não responde? E o general respondeu: porque se eu respondesse, eu seria tão prisioneiro quanto ele. Esse é o segredo do estoico diante dos ciclos. Não é que ele seja frio, mas que ele escolhe não ser arrastado. Os ciclos nos dão a impressão de que estamos perdendo tempo. Mas, se usados como treino, eles são justamente o contrário. Uma forma de forjar virtudes que nenhuma vitória fácil poderia dar. Paciência só se treina quando a espera é longa. Coragem só se prova quando o medo insiste em voltar. Sabedoria só nasce quando os erros repetem suas lições. Portanto, não veja o tempo gasto no ciclo como perdido. Veja-o como um investimento invisível na sua alma. Nem todo ciclo deve ser eterno. Até aqui, falamos muito sobre como os ciclos podem ser campo de treino, forja de virtudes e oportunidade de crescimento. Mas o estoicismo não é passividade. O estoico não é um escravo feliz com suas correntes. Marco Aurélio nos lembra: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Isso significa que nem todo ciclo merece ser perpetuado. Existem situações que não são apenas treino, mas autodestruição. E aí entra a sabedoria, discernir quando permanecer e quando partir. O ciclo da dor inútil. Algumas pessoas acreditam que suportar sofrimento sem sentido é virtude, mas há dor que constrói e há dor que destrói. Dor que constrói. Quando você suporta o cansaço do treino físico e seu corpo se fortalece. Dor que destrói. Quando você suporta humilhações diárias em um relacionamento abusivo, acreditando que precisa aguentar para ser forte. O estoico suporta aquilo que não pode ser mudado. Mas se algo pode e deve ser transformado, sua força deve estar na ação, não na resignação. Aqui está uma armadilha comum. Muitos ficam presos em ciclos destrutivos e dizem a si mesmos que estão treinando paciência, mas no fundo apenas têm medo da mudança.
O funcionário que passa 20 anos num emprego que o adoece, repetindo que precisa ser resiliente. A pessoa que mantém amizades tóxicas, chamando isso de prática de tolerância. O indivíduo que aceita ser desrespeitado, acreditando que está praticando humildade. Isso não é estoicismo, é auto-engano. Epicteto dizia com clareza: não chame de disciplina o que na verdade é covardia. Critério estoico para distinguir. Como saber quando suportar e quando romper? Aqui estão 3 perguntas que podem iluminar. 1. Esse ciclo está me tornando mais virtuoso ou apenas mais amargo? Se cada repetição aumenta sua raiva e sua frustração, talvez não seja treino, mas veneno. 2. Existe algo dentro do meu controle que eu ainda não fiz para mudar essa situação? Se a resposta é sim, então ainda há ação possível. 3. Estou ficando mais forte ou apenas mais cansado? A fadiga que fortalece vem acompanhada de crescimento. A fadiga que destrói só esgota a alma. Exemplo prático: o relacionamento. Imagine alguém que há anos convive em um relacionamento marcado por desprezo e agressividade. Cada briga repete-se como um ciclo previsível. Palavras duras, promessas de mudança, recaída. O estoico pode até usar esse ciclo como treino temporário de paciência e autocontrole. Mas a longo prazo, permanecer nele não fortalece, apenas corrói. Nesse caso, romper o ciclo não é covardia, é coragem. É escolher a vida digna em vez da repetição destrutiva. Outro tipo de ciclo comum é o vício, seja álcool, jogos, consumo compulsivo ou até padrões emocionais, como a necessidade de aprovação. Aqui a repetição é traiçoeira. Cada queda parece um retorno inevitável. O estoico não nega a dificuldade, mas também não se rende ao "é impossível mudar". Ele observa: o que está no meu controle? Evitar gatilhos, buscar ajuda, praticar o silêncio diante da tentação. O que não está? O desejo imediato de prazer que surge. Romper o ciclo não é fácil, mas o primeiro passo é reconhecer que suportá-lo eternamente não é disciplina, é autodestruição. Ação justa em meio à repetição. Marco Aurélio insiste: não fuja do dever. Mesmo quando nada parece mudar, faça o que é justo. O estoico não quebra ciclos apenas por revolta. Ele age conforme a razão e a justiça. Se decide sair de um emprego, não é por raiva cega, mas por entender que sua virtude e sua saúde mental estão em risco. Se rompe um relacionamento, não é para se vingar, mas para preservar sua dignidade e abrir espaço para uma vida mais justa. Conta-se que havia um escravo que todos os dias sofria o mesmo castigo. Os senhores diziam: suporte, isso te tornará forte. E por anos ele acreditou. Um dia, ao conversar com um filósofo, ouviu: a verdadeira força não está em aguentar correntes, mas em quebrá-las. Naquela noite, o escravo decidiu fugir e descobriu que, mais do que suportar, precisava escolher viver. Essa é a chave estoica: saber quando aguentar e quando agir. Mas cuidado, o oposto também é perigoso. Há quem rompa ciclos sempre que sente desconforto. Nunca permanece em nada, nunca aprende nada, nunca suporta o mínimo de dor. Isso também não é estoicismo. Isso é fuga disfarçada de liberdade. A maturidade está em distinguir: fugir do que destrói, permanecer no que fortalece. Exercício prático: escrever o mapa dos ciclos. Pegue papel e caneta. Lista os ciclos que você vive hoje. Ao lado de cada um, responda: esse ciclo me fortalece ou me destrói? Já fiz tudo o que está no meu controle para mudá-lo? Se eu suportar mais tempo, isso será disciplina ou covardia? Esse exercício simples pode revelar verdades profundas. O grande segredo do estoicismo está no equilíbrio. Suportar quando não há nada a ser feito. Agir quando a ação é possível. Romper quando a repetição deixa de ser treino e se torna prisão.
Não é um caminho fácil, é um caminho de lucidez e coragem, mas é nele que se encontra a verdadeira liberdade, o poder do silêncio. Há algo profundamente libertador quando entendemos que o silêncio é muitas vezes a maior arma do estoico. Silêncio não é omissão, silêncio não é covardia, silêncio é domínio. Quando você se cala diante da provocação, não porque não tem resposta, mas porque sua alma já entendeu que não precisa provar nada, você está rompendo um ciclo invisível, o ciclo da reação automática. Os outros esperam que você se irrite, grite, discuta. O mundo espera que você devolva o golpe. Mas o estoico rompe esse padrão com uma calma que desarma e confunde. Marco Aurélio dizia: é melhor vencer a si mesmo do que vencer 1000 batalhas. E muitas vezes, a vitória sobre si mesmo começa no simples ato de permanecer em silêncio quando a alma grita para reagir. Quando o silêncio é virtude e quando é prisão, aqui também há um cuidado. O silêncio estoico é ativo, não passivo. É silêncio que observa, que reflete, que escolhe. Não é silêncio que aceita injustiça sem agir, nem silêncio que se anula por medo. Silenciar para não perpetuar uma briga é virtude. Silenciar diante de uma agressão injusta, sem tomar medidas para se proteger, é covardia. O estoico sabe distinguir. Seu silêncio não é submissão, é estratégia. É a pausa que permite agir com sabedoria em vez de reagir com impulso. Muitas vezes, a saída de um ciclo é dolorosa. Romper exige deixar para trás hábitos, pessoas, ambientes. Exige enfrentar críticas, incompreensões e até a sensação de vazio. Mas é nesse rompimento que a dignidade floresce. Quando você diz basta, não está apenas fechando uma porta, está abrindo espaço para um caminho mais elevado. Epicteto nos lembra: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. Romper não é sobre controlar os outros, mas sobre controlar suas próprias escolhas. Há uma história pouco contada sobre um gladiador romano que, em um dos combates, largou a espada e permaneceu em silêncio diante de seu adversário. O público vaiava, os guardas gritavam, mas ele ficou imóvel, firme, olhos fixos na arena. Ele não se rebelou com violência, mas também não se submeteu ao espetáculo. Seu silêncio foi tão perturbador que o combate foi interrompido. Aquele ato se tornou símbolo de dignidade. Às vezes, romper um ciclo não é bradar, mas simplesmente não jogar o jogo que esperam de você. Hoje, quando você sentir que está preso em um ciclo repetitivo, seja uma discussão, um pensamento ou um hábito automático, pratique o seguinte. 1. Pare por alguns segundos. Respire fundo. 2. Não reaja. Observe a emoção como se fosse um visitante que bate à sua porta. 3. Pergunte-se: esse ciclo me fortalece ou me destrói? 4. Escolha conscientemente: continuar, transformar ou romper. Esse pequeno exercício, praticado todos os dias, pode mudar a forma como você lida com sua vida inteira. Se há algo que desejo que você leve desta carta, é isso. Você não é prisioneiro dos ciclos. Você não é condenado a repetir eternamente os mesmos erros, as mesmas dores, os mesmos caminhos. Você pode escolher. Você pode suportar com dignidade quando é necessário. Você pode agir quando a ação é justa. Você pode romper quando a repetição se torna veneno. E, sobretudo, você pode encontrar paz no silêncio que não é vazio, mas força. Se essa carta falou com você, se em algum momento ela iluminou sua própria luta contra os ciclos que parecem intermináveis, quero pedir algo. Deixe seu comentário abaixo. Não precisa ser longo. Se você não souber o que escrever, digite apenas: vou romper esse ciclo. Assim saberei que você esteve comigo até o fim, caminhando junto nessa reflexão estoica. Antes de sair, faça 3 coisas importantes. 1. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam dela. 2.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios da série Cartas Estoicas para quem está no limite. 3. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso em um ciclo e precisa dessa força hoje. E prepare-se, no próximo episódio da série traremos uma nova carta estoica, tão intensa quanto esta, para aqueles que sentem que carregam um peso que já não conseguem suportar. Até lá, permaneça firme, como um gladiador estoico da vida, suportando o que precisa ser suportado e rompendo aquilo que não merece mais se repetir. Até o próximo vídeo.